Muito bem, vamos direto ao ponto, né? Nós vamos falar aqui sobre essa ferramenta que é muito usada para pesquisa, que é o Google Acadêmico. Porém, como quase tudo, né? Você tem formas e formas de utilizar o Google Acadêmico. Né? Como qualquer ferramenta, você pode usá-la de uma forma de um iniciante ou de uma pessoa já com experiência. O que nós vamos ver aqui agora é ferramentas dentro do Google Acadêmico que possibilitam uma pesquisa com mais profundidade. Em geral, pelo menos os que eu já vi pessoas usando, a utilização do Google Acadêmico, ela se assemelha ao do Google tradicional. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, a pessoa vem aqui no Google Acadêmico, aqui no Google Acadêmico você já tem, é muito curioso, né? Você já tem uma lista aqui de artigos recomendados com base no que você já pesquisou antes, tá? Então, em geral, as pessoas veem isso aqui, às vezes nem percebem isso, inclusive, né? Você tem aqui arquivos recomendados. São artigos que são próximos, tem um vínculo com o que você já pesquisou anteriormente. Então, por exemplo, você tem artigos aqui onde você, é na área de ótica, que é uma área que eu costumo estudar. E assim por diante, né? Então, o que a gente vai ver aqui agora é ir além dos passos iniciais. Quando eu disse que geralmente se usa o Google Acadêmico de uma forma parecida com o que se usa o Google comum, é no seguinte sentido: você vem aqui na parte de pesquisa e coloca um termo qualquer, certo? Então, vamos imaginar que você está pesquisando um determinado assunto da área de física. Então, por exemplo, você quer estudar sobre metamateriais, por exemplo, certo? Metamateriais são materiais com características bem peculiares. Então, eu vou colocar aqui, ó, metamateriais, certo? Só que, veja, em geral, a pessoa faz isso, coloca metamaterial e dá o Enter, certo? E já vai ver aqui uma lista, né, enorme de sugestões. E aí você, igual o Google, né? Você olha para cá, dá uma olhada, vê para o que você quer e você encontra. Então, você tem aqui, por exemplo, algumas sugestões, ó. Desenvolvimento de antenas de microfita com patch em anel, blá blá blá. E assim por diante. E aí vai um bocado de sugestão. Mas vamos fazer assim, vamos voltar lá, certo? E aqui vai a primeira sugestão que a gente dá para vocês. Você vem com um pensamento na mente de pesquisar metamaterial, como eu falei. Mas não é um metamaterial qualquer. A gente quer metamaterial na área de ótica, certo? Porque você tem metamateriais em algumas áreas, né? Mas o que a gente quer é em ótica. Então, você, quando coloca aqui, não coloca só metamaterial, certo? Você pode colocar metamateriais ópticos, por exemplo, certo? Só que uma sugestão adicional, se você colocar metamateriais ópticos, já vai afunilar a sua pesquisa. E isso é bom. Quanto mais informação você tiver, tal, e até certo ponto é melhor. Até certo ponto. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho, vou colocar só metamateriais. E essas ferramentas do Google e outras ferramentas também, elas fazem algo curioso. Elas pegam o que você está escrevendo lá. Não é só o Google que faz isso, né? Óbvio. Mas a gente está falando do Google acadêmico, concentrar nele aqui. E ele lhe dá sugestões já na barra de pesquisa. Então, por exemplo, quando eu coloquei metamateriais, o que é que ele e parei de escrever? Você tem esses nomes aqui abaixo. Óbvio que muitos de vocês já sabem disso, mas alguns nunca talvez nem perceberam isso, né? Já vai colocando, igual faz no Google, dá o enter e acabou. Mas essas sugestões aqui, ó, elas são sugestões que o sistema do Google, ele vincula com esse termo metamaterial. Então já é o início de uma pesquisa, entende? Então você tem metamateriais, ele já lhe dá algumas sugestões. Metamateriais acústicos é uma coisa que existe, né? Metamateriais, aplicações, então é uma outra pesquisa relacionada que certamente muita gente faz, por isso que está aí. Metamateriais em visibilidade. Você sabia disso? Isso é um campo da ótica que pode ser estudado também, da acústica também, certo? E metamateriais terahertz. Então, esses 4 pontos aí, eles são pontos que você pode fazer pesquisa específica, uma pesquisa específica nesses termos. Talvez lhe ajude também. Então, assim, se você vem com algo na mente, e a minha sugestão, a primeira, é que abra um pouco a mente e já veja logo essas sugestões, porque
talvez você venha com um pensamento e você aqui seja direcionado para outro lado. Mas aqui você tem 4 sugestões: acústicos, não é o nosso caso, a gente quer na área de ótica. Metamateriais, aplicações, isso a gente pode pesquisar depois também, é interessante. Ele pode lhe dar algumas coisas que talvez você não pensou antes. Metamateriais e invisibilidade, certamente isso é interessante se você quer metamateriais em ótica, tá? Mas não vou colocar isso aí ainda não. E metamateriais terra-restos também é interessante. Desses aqui, esses últimos 3 são interessantes, mas eu não vou colocar de primeiro, eu vou colocar metamateriais ópticos, certo? Tá? Ópticos, porque, se eu voltar aqui, ó, optical. Engraçado, ele colocou optical, que é em inglês, né? Vou colocar aqui optical. E se você colocar deixa eu tirar aqui, colocar aqui metamaterial, colocar em inglês, ó. Veja só, metamaterials. Você vai ter outras sugestões, né? Você vê, ó, metamateriais, revisão, review, que é uma revisão. Veja que tem várias outras sugestões, né? Então, se você tiver acesso ao inglês, mesmo que você não domine inglês, mas você tem vários tradutores hoje que possibilitam, né? Então, você vê que aqui, ó, interessante, ó, metamateriais e índice de refração negativo. É a nossa área, que a gente quer de ótica. Metamateriais em eletromagnetismo, ótica. Sensores de metamateriais, design de metamateriais. Então, veja que é bem interessante. Muito legal. Eu vou colocar aqui, vou voltar lá e vou colocar optical, aqui, ó, optics. Mas se você coloca optic, ele já dá outras sugestões. Ó. Optics, quer dizer, ótica e metamaterial, é o que a gente vai usar, tá? Óptica e metamaterial, que eu vou supor que a gente está começando o estudo. Tá? Se você já está no estudo em andamento, você vai ter outros encaminhamentos, né? Mas você tem aqui, ó, metamateriais, óptica, propriedades, tá vendo aqui, ó? E assim vai, device, quer dizer, dispositivo de metamaterial óptico. Então, você tem várias sugestões aqui. Eu vou nesse primeiro, ó, review. Se você, esse é interessante, tá? Esse metamateriais ópticos review também é interessante. Eu vou falar já um pouquinho sobre isso. Esse é bem legal. Mas eu vou colocar aqui metamateriais ópticos, tá? E ele já vai me dar, ó, já direcionou bastante, certo? Bem diferente de colocar só metamateriais. Então, você vai ter aí, ó, óptica não linear ópticos em metamateriais, ou seja, óptica não linear em metamateriais, metamateriais além da óptica, transformação óptica em metamateriais. São todos artigos bem interessantes, muito legais. Aí eu vou falar, antes de. A gente vai explorar aqui as ferramentas, mas antes de explorar as ferramentas aqui dentro do Google Acadêmico, eu vou dar uma outra sugestão seguinte. Se você estiver começando, certo? Que é o que eu estou supondo que a gente vai fazer aqui, tá? Se você estiver começando o estudo de alguma área, a minha sugestão é a seguinte. Você encontrou o termo que você acredita que vai lhe dar uma boa pesquisa, como eu falei aqui. Meta, aqui, ó, esse primeiro, tá? Certo? Ó. Então, o primeiro passo nosso é encontrar o termo que vai me dar uma boa pesquisa, porque essas ferramentas de computacionais, né, elas não são uma pessoa, né? Elas trabalham em cima de algoritmos. Então, você tem que saber comunicar bem para ela. As outras ferramentas que a gente vai ver aqui também são assim. Você tem que saber se comunicar bem. Então, primeira coisa no Google Acadêmico que você tem que entender é isso, é que você tem que dizer para ele um termo bom de pesquisa, tá? Então, coloquei metamateriais, me deu algumas sugestões, voltei para cá, coloquei metamateriais, percebi que em inglês ficava melhor e assim por diante. Então, encontramos um termo legal, que é metamateriais ópticos, certo? O que eu quero aqui como outra sugestão é o seguinte: se você estiver no início da sua pesquisa, uma coisa interessante é vir em review, tá certo? Por quê? Porque artigos que tem review em inglês é revisão. Então, geralmente, o que acontece? Você tem uma área, como metamateriais, por exemplo, e a cada X período de tempo, você tem contribuições relevantes para aquela área. Então, é comum você ter artigos review, artigos de revisão, certo? Onde o autor ele não colabora obrigatoriamente com uma coisa nova dele. Ele faz uma revisão da área. Esses artigos são muito bons, por quê? Porque vai lhe dar
um embasamento daquela área, vai lhe dar uma visão geral e ele vai lhe dar muitas referências bibliográficas, que isso é interessante. Para você ser um bom pesquisador, você tem que ler bastante, obviamente, e uma das tarefas que a gente faz é encontrar as referências, é o que a gente está fazendo aqui. Então, se você vai para um artigo de revisão, isso já está lhe dando de mão beijada, certo? Uma pessoa que já fez aquele garimpo, já garimpou e já encontrou, então é muito, muito bom. Então, a minha sugestão, vou colocar aqui Metamaterials Optics Review, e vamos lá, e ele vai me dar um bocado aqui, certo? Aí você vai ter que pesquisar de novo, né? O Google vai usar a ferramenta da Gelo aqui, ou qualquer outra pesquisa ferramenta de pesquisa que você utilizar, ele vai procurar e vai lhe dar. Então, a minha sugestão primeiro é essa, né? Tá começando uma área, então entre no Google Acadêmico, vê o termo que você vai utilizar para pesquisa, dependendo do termo, vai ser uma pesquisa melhor ou pior. Uma forma é essa aí, coloca o nome disso aqui que eu acabei de mostrar, né? E se tiver artigo de revisão, melhor, certo? Se tiver artigo de revisão, você baixa esses artigos de revisão e começa por eles. Independentemente do artigo que aparecer aqui, agora vamos ver as outras ferramentas que você tem dentro do Google Acadêmico, que em geral são ignoradas. Primeiro ponto é o seguinte, que acredito que a maioria de vocês saiba, é que, diferente do Google tradicional, o Google Acadêmico, ele lhe dá aqui na parte direita links que talvez você consiga, aqui, ó, talvez você consiga baixar já os PDFs dos artigos. Eu não vou clicar aqui não para não tumultuar o nosso vídeo, mas você pode clicar aqui, certo? Ó, nesse link no lado, você tem aqui esse artigo, tá? E aqui do lado você tem o link de PDF. Então, em geral, você consegue, clicando aqui, ser jogado para um link onde você baixa o artigo. Ou, às vezes, você clica aqui e já abre o PDF. Às vezes, você vai para um link de uma revista, de um repositório e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, vamos pegar algum desses aqui. Então, você tem aqui de metamateriais para meta device, né? Metadispositivos, metamateriais 3D. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente quer na área de outra, né? Então, vamos baixar mais um pouco aqui. Transformation Optics, isso aqui não. Vamos dar uma olhada, né? Tal. Vamos pegar esse aqui, ó. Optical Negative Index Metamaterials. Então, metamateriais ópticos de índice negativo. Tá? Vamos supor que você olhou isso aqui é legal. Então, você vai vir para cá, como eu falei, baixa o PDF, dá uma lida, só que você está garimpando fontes, né, de pesquisa, não é isso? Então, beleza. Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para esses links aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses links aqui embaixo, certo? Aqui eu vou usar esse artigo aqui, certo? Ó, como exemplo, ok? Muito bem. Então, nesse artigo aqui, esse link, você clicar, ele vai lá para a parte da revista, sei lá onde, que é a fonte onde você está encontrando esse artigo. Mas aqui abaixo da descrição desse resumozinho aqui, você tem esses 5 links, ok? Se você clicar em salvar, não vou clicar aqui, tá? De novo, para não poluir nossa tela. Mas se você clicar aqui em salvar, ele vai salvar esse link aqui dentro da sua conta do Google Acadêmico, tá? Porque se você está usando o Google Acadêmico logado no navegador, o Google Acadêmico sabe quem é você. Então, quando você clicar aqui em salvar, vai salvar esse link dentro da sua conta do Google Acadêmico. E depois você vai poder acessar esses links. É legal porque você não perde, né? Muitas vezes você não tá. Você pode fazer isso até no celular. Então, muitas vezes você não está no computador e está no tablet, está no celular. Ou você não tem como guardar isso de alguma outra forma, clica aqui, salva e depois com mais tempo, com calma, você pode, talvez você esteja só aproveitando um tempinho que está ali de folga entre uma aula e outra, por exemplo. Então você clica aí, salva e depois com calma no computador você pode dar uma olhada e ler com calma e garimpar melhor, né? Então o primeiro ponto é esse, clica aqui, você pode clicar em salvar se você quiser e isso fica guardado na sua conta do Google Acadêmico. Muito bem. Vou vir aqui para citar essas outras 3 linhas, eu vou guardar esse citar para depois, certo? Vamos pular para isso aqui. Esse citado por 3.611 é bem interessante. Por quê? Porque veja só, esse aqui, metamateriais ópticos com índice negativo, é um artigo
específico, só que ele foi citado por outros artigos, certo? Então, aqui citado por 3.611, isso aqui são os artigos que, na sua escrita posterior, citaram esse que você está olhando. E por que que é interessante você conhecer esses artigos? Porque se esses artigos citaram o que você está olhando, pode ter vínculo. E alguns podem ser exatamente o que você está procurando. Então, são provavelmente boas referências. Então, eu vou clicar aqui, ó, citado por 3.611, tá? Você vê que aqui ele dá o link do artigo que você está olhando, ó, certo? Metamateriais ópticos com índice negativo. E todos esses artigos aqui, certo? E todas essas páginas citaram esses primeiros. Então, por exemplo, avanços em 3D, 4D Printing of Mechanical Metamaterials. Enfim, então você vê, ó, é você dar uma garimpada aqui, por exemplo, física não hermitiana, muito legal, citou metamaterial, ótimo, muito bom. Então você vai dando uma olhada aqui, ó, cores e estruturas artificiais e aplicações, muito legal, certo? Física não hermitiana e simetria PT. Então, assim, todos esses artigos, vamos para a próxima página aqui, ó. Dois. Todos esses artigos, em algum momento, citaram esse primeiro, que é que a gente está procurando, certo? E então você pode baixar esses artigos ou salvar, igual como você fez com o primeiro. Então você vai começando a construir sua bibliografia, suas referências, e com uma certa relação. Claro que às vezes a citação é só de passagem, então nem todos esses artigos têm um vínculo assim relevante como você quer. Mas, de fato, pode ser útil e muitos são úteis, principalmente um artigo desse com tanta citação. Então, deixa eu voltar aqui. Isso é bem interessante, porque, inclusive, como você vê, ó, esse artigo aqui, que tem 3.611 citações, você percebe que deve ser um artigo de grande qualidade. Não tem muitas citações, então, muitas, né? Milhares de citações. Então, já é um indício que a qualidade do artigo é alta. Ó, certo? Então, voltando, vou clicar lá no citado por e fazendo deixando bem claro, né? Ele vai lhe dar a lista de todos os artigos citados. E nesses artigos que você, depois que você der uma olhada, vamos supor que tenha um ou outro que você achou mais interessante. Você pode fazer a mesma coisa. Você veja que aqui embaixo, ó, também tem, ó, tem salvar. Esse aqui é o original, tá vendo? Ó? Esse aqui é o original, que você gostou. Mas nos outros que também fizeram a citação dele, é a mesma coisa. Salvar, citar, citado por e artigo relacionado. São os mesmos links. Então você pode ir se aprofundando cada vez mais. Bom, agora vamos ver aqui mais algumas características, né, do Google Acadêmico. A gente já vê essa questão dos citados por. Agora vamos para isso aqui, artigos relacionados. O que é isso? Bom, novamente, nesse mesmo artigo aqui, metamateriais ópticos com índice negativo, e a gente já olhou os que foram citados, só que agora, veja só, esses artigos relacionados, ele vai nos dar uma outra pesquisa. O termo é bem descritivo, né? É uma outra pesquisa com artigos relacionados a esse, tá? Então, claro, cada pessoa vai explicar de um jeito diferente, mas você pode pensar como se fosse uma nova pesquisa que o Google vai usar o artigo como fonte de referência. Então, quando você vai fazer a pesquisa no Google Acadêmico ou no Google Comum, você escreve lá o texto, como a gente falou no início do vídeo, e ele vai pesquisar em cima daquelas palavras, né? Esses artigos relacionados, você pode pensar como se fosse uma nova pesquisa, só que agora ele vai usar não o texto que você colocou lá, metamateriais, óticos, sei lá. Ele vai usar esse artigo. Eu gosto muito de olhar isso aqui, por quê? Porque como é o Google que está procurando em cima desse material que eu já sei que me interessa, ele de fato vai fazer uma pesquisa de qualidade, né? Então, provavelmente ele vai utilizar aí, ele vai alcançar fontes que eu não alcançaria eu mesmo colocando os termos lá, certo? Porque ele vai usar os algoritmos que ele tem, né? Então, é aqui, né? Artigos relacionados. Então, eu vou clicar aqui, ó. Então, ele está aqui. Esse primeiro é o que a gente já estava, ó. Metamateriais ópticos com índice de refração negativo. E aqui embaixo, os próximos artigos, ó, são artigos relacionados a isso. Parecido com a mesma temática, né? Então, veja, o que a gente clicou lá foi materiais. É isso aqui, ó, materiais ópticos com índice negativo. Aí, quais são os outros que está mostrando aqui? Por exemplo, metamateriais com índice
de refração negativa. Veja que precisa. O próximo, olha aqui, ó. Esse próximo aqui de baixo, né? Ó, é o terceiro, metamateriais, índice de refração negativo. Ó, refração negativa em metamateriais semicondutores. Veja que são artigos próximos ao tema que a gente tem, alguns com títulos bem parecidos, né? É uma pesquisa realmente de qualidade. É bom, eu gosto bastante de fazer isso aí. Você fala artigos relacionados, né, onde a gente clicou, e perceba que nos artigos que ele sugerir, novamente, todas as ferramentas estão lá, certo? Tá novamente salvar, que pode salvar na sua conta do Google Acadêmico, como eu falei. Pode ver o citado por. Então, por exemplo, esse segundo aqui, ó, índice metamateriais com índice de refração negativo. Então, tem o citado por. Então, esses aqui, ó, são os que citaram esse artigo. Então, é uma rede, né? Então, você pode aqui ir procurando conexões e, de fato, vai lhe dar um ferramental maior, certo? Vamos voltar lá. A gente já viu aqui salvar, citado por. Já vimos agora os artigos relacionados. Só falta agora citar e as versões, né? Bom, pessoal, esse último aqui, que é todas as versões, todas as tantas versões, você vê que não é o mesmo valor, né? Que é esse aqui que a gente está olhando, tem todas as 23 versões. Então, você tem diferentes números aqui, ó, todas as 16 versões. Essas versões são locais na net onde ele encontrou esse artigo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Aqui já tem um PDF, né? Clicando aqui, provavelmente ele vai lhe mostrar. Mas vou usar, não esse aqui, vou usar aqui, ó, artigos relacionados. E vou ver esse outro que a gente encontrou aqui, ó. Metamateriais com interface negativo. Certo? Aqui, ó, no link que ele dá, perceba que não é um PDF. Tá vendo? Não é um PDF. É um HTML, ele até diz aqui. É talvez o link da revista, da Constituição que ela achou aqui. Mas em vez de clicar nesse, eu vou clicar aqui, todas as 16 versões. Então, você clicar aqui, ó. Esse artigo é o mesmo artigo, só que nos vários locais na net que você vai encontrar, tá? Esse é o primeiro que ele deu lá. Só que, ó, o mesmo artigo em outro link, aqui já está em PDF, certo? Aqui também, ó. Aqui também, certo? Ó. Então, veja que quando você clica aqui nas versões, como eu falei aqui, deixa eu voltar lá, não. Eu cliquei aqui em todas as 16 versões, né? Se ele não tiver um PDF, que no caso do original que a gente olhou, foi esse aqui, né? Aí já deu o PDF. Então, você pode, provavelmente, já baixa daqui. Mas se não tiver disponível, você vem aqui todas as versões e além dessa primeira, que talvez não tenha disponível, ele vai lhe dar outros links do mesmo artigo e alguns deles podem ter PDF para você baixar, certo? Então, assim, facilita você ter acesso ao arquivo, né? O que é que falta só agora a gente olhar? Falta a gente olhar só o site aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o original, ó. O original que a gente usou foi esse aqui, né? Metamateriais óticos com interfração negativa. Veja só, ele citar aqui serve para quê? É porque a gente pode, obviamente, incluir isso como referência em algum trabalho que a gente vai fazer, certo? E óbvio que tem várias formatações para citação. Tem a BNT, por exemplo, mas, por exemplo, se você usa o LaTeX, que é uma linguagem de programação para produção de arquivos, né, PDF e tal, então você tem que ter o códigozinho para colocar lá, certo? Mas você talvez não esteja fazendo numa revista nacional, pode ser em outra revista internacional, não segue a BNT. Então, para que serve esse site aqui? Você clica aqui, ele vai, como eu cliquei, ele vai abrir uma janelinha e aqui você tem essas três formatações diferentes, certo? Ó, essa aqui é MLA, esse outro NBR e essa a APA. Essa APA é muito comum aqui. Veja que é a mesma referência, a mesma citação lá, a mesma fonte, só que ele está formatado de maneira diferente porque depende do sistema que você está usando. Então, se você está usando uma dessas três, você clica aqui, ó, marca, copia, já foi, ó, certo? É só clicar, certo? E ele já foi. Aí você copia mesmo, Ctrl C, e cola lá no seu arquivo que você estiver preparando. E o que são esses aqui, ó? Esses aqui, justamente como eu falei, se você usa, por exemplo, o EndNote, tá aqui, ó. O Refman tá aqui. Esses três aqui são sistemas de referência, e ultimamente a gente pode falar sobre eles também. São aplicações, programas
que gerenciam bibliografias. Então, você pode clicar aqui, ele vai dar o códigozinho para você colocar lá. Então, se você usa o EndNote, por exemplo, você sabe o que é isso. Você clica aqui, ele vai dar o código para colocar dentro do EndNote e incluir essa referência. Então, ele vai formatar automaticamente. Se você usar o LaTeX, é isso aqui, BibTeX. Então, vou clicar aqui só para você ver. Clica, ele vai lhe dar o arquivo nessa formatação aqui, ó. Certo? Então, é só você copiar e colocar no seu artigo LaTeX e tá correto. Já tá funcionando. Então, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso, sobre o acadêmico. Tem outras formas de a gente utilizar, obviamente, uma busca por referência por bibliografia. O Google Acadêmico é uma ferramenta que é que é uma das mais simples, mas tem esses recursos, né? Citado por artigos relacionados, você pode salvar a referência para você consultar em outro momento. Então, eu sugiro que vocês treinem e testem aí essa ferramenta, que é uma ferramenta de qualidade, porém, a gente tem que saber utilizar, né? E óbvio que quanto mais você for usando, mais você vai pegando o jeito, né? Ficando prático, percebendo as conexões. Mas esses pontos, certo? Citado por os artigos relacionados, as versões, isso já dá um bom caminho, né? Fora que, como eu falei, a gente começa escolhendo bem o termo, certo? Como foi que a gente começou aqui, né? Eu quero metamaterial, então coloquei lá. Mas seja mais específico, observe as sugestões lá no próprio formulário do Google e assim por diante, tá, pessoal? Então é isso aí.